Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E tema do vídeo de hoje, vamos falar do possível novo treinador do Santos. São três nomes, pelo que estamos apurando e pelas informações que estão chegando, né? Informações do Luca Musetti, informações do Fúvio Feola. Temos algumas informações que a gente vai conversando sobre isso, tá? Então, vamos falar desses três técnicos. Eu quero fazer um apanhado geral de como eles jogam mais ou menos, tá? E aproveitamento, que é um importante pra gente nesse momento, tá? Se minha voz estiver um pouco anasalada, um pouco rouca, me perdoe. Estou gripado, então a gente vai aqui na cara e na coragem. Às vezes a voz falha, às vezes damos uma leve espirradinha, mas estamos aqui. Tá certo? Deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E perdoe meu sumiço, estava no Fute GG ontem, lá no Futirinhas. Se você não acompanha, toda terça-feira, 8h30 da noite, ao vivo no canal Futirinhas, a gente faz um programa, um podcast, tá? Mas não é um podcast tipo o MesaCast tradicional entrevistando alguém. Ontem tivemos o convidado, que foi o Edson Castro, tá certo? E a gente falou dos temas em geral, né? Não ficamos só entrevistando ali, queremos saber a opinião do Edson nos temas que a gente faz. Então é mais como uma mesa redonda de TV, mas a gente fala de futebol, fala de game também, falamos de outras coisas, tá certo? Te convido a assistir lá no Futirinhas, caso você não conheça. E se você não for inscrito no Futirinhas, mano, vai lá, que é o meu canal principal, tá? O Vem Pro Peixão é o meu segundo canal, então vai lá se você puder. Eu vou ficar muito grato e virar membro aqui. Link tá na descrição, grupo exclusivo, tá bom? Bora lá, vamos falar aqui dos técnicos. O primeiro nome é o Ramon Dias, né, que parece que é o técnico mais próximo de ser o novo treinador do Santos, né? Apesar da efetivação semanal do César Sampaio. Meu Deus do céu, né? O Ramon Dias é o nome mais cotado nesse momento, cara. E a gente tem que ser justo. Pelo menos aqui na mídia esportiva de Santos, o primeiro a falar disso foi o Rodolfo. Foi aqui no canal. Foi aqui dentro do Vem Pro Peixão, né? Foi o primeiro a abordar o nome do Ramon Dias. A gente tem que ser justo, não tem? Então sejamos justos. O Rodolfo foi a primeira pessoa a falar de Ramon Dias. Foi muito criticado, mas eu acho que foi feito mais por parte das outras pessoas, até dos torcedores mesmo, que no momento de crítica primeiro deu a porrada, mas depois foi olhar com carinho pela contratação do Ramon Dias e tentar, né, ver aproveitamento e tal. E vou te dar um leve spoiler, cara. Dos três técnicos que a gente vai falar aqui, o melhor aproveitamento em pontos é o do Ramon Dias, tá? Nos últimos trabalhos, Vasco e Corinthians, principalmente no Corinthians, tá? O aproveitamento do Ramon Dias, somando a passagem dele inteira no Corinthians, é de 59,7%. É um aproveitamento muito bom, tá? Aproveitamento de times campeões, né? De grandes times campeões e tal, é na casa dos 63 a 65% geralmente. Às vezes vai dar umas arrancadas muito feras e fazem trabalhos muito consistentes e conseguem mais, né? 70%, 75%, né? E esses outras aberrações da natureza, como o Liverpool dessa temporada e o Manchester City de temporadas anteriores, né? Que vai para cá de 85% de aproveitamento em pontos. Mais 59%, por volta de 60% é um aproveitamento muito bom de pontos, tá bom? Então vamos falar primeiro do Ramon Dias. Esquema que o Ramon Dias mais utilizou no Corinthians. Um 4, né? 4 na linha de defesa, 3 volantes, mais 2 que saem bastante pro jogo. Um meia, 4-3-1-2, né? Um 4-4-2 losango, né? Um volante mais fixo, 2 volantes que saem mais pro jogo. O Santos jogou muito assim já, tá? Ou 2 meias, você pode variar com um segundo volante e um meia a mais. E 2 atacantes, uma dupla de ataque que funciona, tá bom? E a gente pode usar o próprio exemplo do Corinthians para mostrar aqui, tentar ilustrar, né? Então o Corinthians tem aquela defesa de 4, aí no meio de campo ele tinha muitas vezes o Carrilho fazendo um camisa 5 mais um camisa 5, um armador defensivo, que é uma coisa que acontece muito no futebol italiano, tá? Sendo um volante de saída de bola. Do lado direito ele tinha o Josef Martinez, fazendo um volante pelo lado direito mais de pegada, mas que também sai em velocidade. Do lado esquerdo, o Breno Bidon, também fazendo esse tipo de jogo, apoiando pelo lado esquerdo. À frente, o Garro, como camisa 10, o cérebro do time, e uma dupla de ataque, Memphis e Yuri Alberto, né? Em outras oportunidades, com esse mesmo esquema, ele trazia o Martinez ali, ou o Ranielli para ser o camisa 5, o Carrilho passava para o lado direito ou para o esquerdo, dependendo da saída de quem sairia, né? Geralmente era o Bidon que saía, então o Carrilho ia mais para o lado esquerdo ali, para já pisar um pouco mais na área, avançar um pouco mais na criação de jogadas. O Martins do lado direito, com o Raniel entrando, né? E o Garro à frente, a mesma coisa. Ou
tendo ali o Martinez como 5, o Carrilho pelo lado direito, tá vendo? São os mesmos jogadores mudando o posicionamento. Você pode fazer isso dentro de um jogo, inclusive, né? Do lado esquerdo o Bidon e na frente o Garro. Então você pode ter essa variação de posições também, né? O Carrilho, ele fez a carreira muito como um ponta direita, jogando pelo lado do campo e tal. E agora mais velho, com 33 anos já, 32, 33, já foi um cara mais de meio de campo e passou a ser um meio campista. Inclusive, para quem acompanhou um pouco da a carreira do Carrilho, ele é o melhor meio-campista do que ele era como ponta, tá? É que ele tinha muita velocidade, então ele usou muito tempo o artifício, jogar na ponta, jogar para explorar a velocidade. Mas ele jogando no meio-campo, ele é muito bom, tá? Então essa aqui é um 4-3-1-2, tá? Ou um 4-4-2 em losango, que a gente pode usar também. Um losango mais fechado, porque tem o losango aberto, né? Que é aqueles com 2 alas mesmo. Você tem um camisa 5, 2 alas que apoiam muito, né? Teoricamente pontas e um armador. Só que aí o time fica muito espaçado, né? Fica muito difícil a marcação, porque você fica dependendo de um cara para fazer toda essa marcação. Mas é um 4-4-2 losango, que a gente já falou aqui algumas vezes, né? No Santos, por exemplo, a gente podia usar nessa, porque do Pituca como um primeiro volante ali, um camisa 5, do lado direito o Gabriel Bontempo, do lado esquerdo o Barreal e à frente, né, o Neymar ou o Roleiser fazendo esse camisa 10 e uma dupla de ataque, tá? Tanto o Tiquinho Soares quanto o David, o Soteldo e o Tiquinho, né, o Luca Meireles, enfim, vários jogadores que podem entrar ali. Ou até com o João Schmidt de camisa 5, ou o Tomás Incon, que eu até prefiro, né, o Tomás Incon de primeiro volante, o Pituca pelo lado esquerdo, o Bontempo pelo lado direito e o Roleiser ou Neymar ali como armador, o Barreal, o próprio Soteldo, né, como armador ali de camisa 10, a cabeça pensante do meio de campo, né, o cara que vai pifar a bola para a dupla de ataque. Então você tem essa possibilidade dentro do esquema do Ramon Dias. Beleza? Esse é o primeiro nome, tá? E eu vou ser justo. Eu acho que encaixaria melhor do jeito do Santos jogar. Por que que eu acho isso? Porque o Ramon Dias, além desse sistema que é o prioritário dele usado no Corinthians, ele também joga com 3 atacantes às vezes, que foi muito criticado pelos torcedores do Corinthians. Por quê? Porque quando ele jogava nesse 4-3-3, o time não conseguia criar muito pelos lados porque não tinha jogadores de tanta velocidade. Os jogadores mais velozes do ataque do Corinthians são o Yuri Alberto, que é um camisa 9, mas ele não é um pivô, diferente do Tiquinho Soares, então dá pra encaixar melhor, né? O Tiquinho Soares tem mais características de pivô do que o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é aquele cara que precisa mais do combate no 1 contra 1, de usar a velocidade, aparecer como um oportunista, tá certo? E aí ele tinha que usar ou o Romero ou o Thales Magno. E, cara, o Thales Magno é mais rápido, mas ele não é um velocista, tá? O Romero já não tem o mesmo desempenho físico de outros tempos. Então, fica um time mais lento, né? E aí você tira um pouco da criação. Com a perda do Garro, o Ramon teve dificuldades para encaixar esse 4-3-1-2 aí, porque ele não teve esse cara do meio de campo. Então ele teve que ou puxar o Memphis, que acabou sendo a saída dele. O Memphis reclamou de ter que jogar ali fora da área, jogando de meia, né? Tendo o Romero e o Yuri Alberto à frente. Ele não gostou e reclamou publicamente, tá certo? Ou era o Igor Coronado, que se machuca muito também, fica muito tempo fora e acabou não tendo essa alternativa. Então ele tinha que puxar ou o Carrilho ou o Bidon para tentar fazer isso e o time não encaixou. Né, entendeu? Quando ele perde o Garro, acabou muito do que ele podia criar. O Santos acaba oferecendo mais jogadores para poder fazer esse sistema pro Ramon Dias, né? Roleiser, próprio Neymar, tá? O Neymar, que é o ideal, né? O Neymar, Roleiser, Barreal, Soteldo, esses jogadores podem. Até o Gabriel Bontempo pode fazer esse meia, camisa 10, né? Essa cabeça pensante ali no meio de campo para ser o pifador da dupla de ataque. Então ele tem mais essa possibilidade com mais jogadores para fazer isso. No Corinthians ele já não tinha tanto. Ele tinha o Garro, né? Que era muito acima dos outros, que é realmente um grande jogador, mas está machucado. Tinha o Igor Coronado e não tem mais ninguém que faça essa função. Então ele teria que adaptar. Como o Coronado também tá machucado, então ele tinha que adaptar. E não funcionava. Ele também usou algumas vezes o 3-5-2 do Corinthians e um 3-4-3. Então, pelo que a gente pede como torcedor do Santos, é por isso que eu falo que a gente tem que ser justo. O Ramon Dias, ele oferece esse tipo de coisa, tá? Mas tem os contras também. Então aqui eu tô fazendo uma análise do que o técnico tô falando assim, ó, eu quero, tá? Então ele tem os contras também. A defesa do time do Ramon Dias do Corinthians sofreu muito também, assim como a nossa vem sofrendo. E isso eu fiz com o Pepe lá no Futirinhas durante o ano, né, dessa passagem do Ramon Dias. A defesa é um ponto fraco, mas a defesa do Corinthians ela foi menos reforçada ainda do que a defesa do Santos. Então tem esse porém, tá bom? Né? Chegou agora o Angileri, lateral esquerdo, que é muito bom.
Então, aí deu uma melhorada, mas mesmo assim, perder o Angileri fica muito difícil, porque os laterais esquerdos do Corinthians são muito fracos, né? A gente tem isso aqui também com os nossos lateral direitos, né? A gente tem o esquerdo um pouco mais forte, o direito com mais dificuldade, né? E a gente tem uma dupla de zaga que eu acho até boa, mas eu não considero ideal, tá? Eu ainda insisto que o Luan Pérez tem que merecer mais oportunidades para ser testado de novo, cara. Você não pode descartar um cara desse, você paga muito caro para ser descartado, né? Então, talvez testar e olhar para o mercado com jogadores mais jovens. Não tô falando de moleque, tô falando de cara de 25, 26, 27 anos, tá certo? De 23 a 27 anos ali, que tem uma juventude, um frescor na vida, do que um cara mais 30 a mais, que senão vai envelhecer mais ainda a zaga. A gente já tem o Zé Ivaldo tem 28, o Luan Pérez com 30, o Gil com 38, e assim vai. A gente só tem o Luizão, que é jovem, que tem 21. Os outros já são mais velhos, tá certo? Aí vamos passar para o próximo nome, também informação do Lucas Mussetti, que é o Thiago Motta, né? O Thiago Motta eu acho bem difícil de acontecer, ele acabou de ser demitido da Juventus, não fez um grande trabalho na Juventus, tá? Não fez um super trabalho. Tem um aproveitamento que eu considero razoavelmente bom também, próximo do Ramon Dias. O Thiago Motta, ele tem no Bolonha, que foi o grande trabalho dele, tá? No futebol europeu, que ele levou o Bolonha, que é um time pequeno, para a Liga dos Campeões, ele tem 56% de aproveitamento, tá? Ele dirigiu o Bolonha entre 2022 e 2024, ou seja, a temporada 23 de 24 dele foi muito boa. Foram 76 partidas com 35 vitórias, 23 empates e 18 derrotas. 56% de aproveitamento, 56,1% de aproveitamento, né? A Juventus, que ele pega já com uma robustez de fazer um grande trabalho, ele teve um aproveitamento até o momento da saída dele, que ele sai muito chateado com o que foi prometido, que não foi cumprido ali, as falas dele, né? Com 55,5% de aproveitamento, né? Dirigiu a Juventus em 42 jogos, 18 vitórias, 16 empates aqui, que é um grande problema. Ele empatou demais, tá? Ele tem poucas derrotas, foram 8 derrotas com a camisa da Juventus. Porém, as duas últimas antes da saída dele foi um 4-0 sofrido para Atalanta e um 3-0 sofrido para a Fiorentina no Artemio Franchi, que é o estádio da Fiorentina, né? Ele perde da Atalanta de 4-0 e perde da Fiorentina de 3-0, e aí a Juventus troca ele, bota o Igor Tudor, ex-zagueiro da própria Juventus, para ser o técnico nesse final de temporada, tá? Então ele sai muito chateado porque ele achava que tinha um caminho, mas a Juventus optou por não seguir esse caminho, né? Acho que muito por causa desses empates. Esse excesso de empates acabou atrapalhando o trabalho do Thiago Motta na Juventus, tá? Então, o Thiago Motta, ele já é um treinador já muito para um 4-3-3, tá? Um 4-2-3-1 e um 4-3-3. Tanto que ele fala que o esquema dele é 2-7-2. Aí a gente pensa, caramba, 2 na defesa, 7 no meio de campo e 2 no ataque? Na verdade, não. Ele não divide o campo assim, né? Na horizontal, ele divide na vertical. Tá certo? Então ele bota 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito e 7 na faixa central de meio de campo. O que isso quer dizer? Os dois laterais, os dois pontas, eles não fecham muito pro meio. Eles ficam naquela ponta, naquela faixa de campo. E aquele meio no 7 ali, inclusive o goleiro, tá? Então você vai contar aí, 7, 4 mais 7 dá 11, né? Então o goleiro dele faz parte da construção ofensiva. Ele fala que o time dele ataca 11 jogadores. O goleiro faz parte do ataque. Muitas vezes o goleiro dele, se ele tiver trato com a bola nos pés, ele vai avançar até a linha de zagueiros para ajudar na construção. Então é um time que se expõe bastante, tá? No Bolonha acabou dando certo, principalmente ali com o Orsolini, Zirkzee, que foi pro Manchester United, por exemplo, né? Deu muito certo com esses jogadores. Na Juventus ele acabou penando um pouquinho mais com o Kenan Yildiz, que é muito bom jogador, mas é muito jovem, né? O time não encaixou do jeito que ele queria, o Vlahovic não encaixou também nesse sistema da Juventus. Então foi um time que encontrou mais dificuldades, dada a expectativa que o torcedor da Juventus tem em relação ao torcedor do Bolonha. No Bolonha ele não teve pressão para trabalhar, né? Ele conseguiu trabalhar com mais tranquilidade, porque qual é a exigência do Bolonha? Não cair, né? Meio de tabela do campeonato italiano. Da Juventus é ser campeão. Ele não conseguiu, na Juventus, trazer o que se esperava. Então, no meu ponto de vista, é um técnico, claro, que pode dar certo. Eu acho que ele tem muito potencial. O Thiago Motta, se não me engano, ele tem 40 anos de idade, 42 anos de idade, né? Ele é jovem ainda, ele tem muito estado pela frente. Dizem que ele entrou em contato ali, o Santos entrou em contato com ele, que ele gostou muito do projeto, principalmente para usar a base do Santos, né? Que ele gosta muito de trabalhar com jovens jogadores, ele gosta muito de mesclar a base com o profissional, que é o ideal pra gente, né? A gente gosta muito disso como torcedor do Santos, mas eu não sei se o momento é oportuno para isso. E o Thiago Motta, ele tem toda a carreira feita no futebol europeu
e a carreira como treinador, né? Ele é brasileiro, mas ele é naturalizado italiano, então ele é um ítalo brasileiro, nasceu em São Paulo, inclusive, jogou no Juventus da Moca, na base do Palmeiras, e foi para a Europa, para jogar no Barcelona. Ele termina a base dele jogando pelo Barcelona, se profissionaliza, e aí passa por Inter de Milão, seleção italiana, né? Ele ganha a Eurocopa, inclusive. Ele ganha a Eurocopa? Não. Ele é vice-campeão da Eurocopa. Né? Joga pelo PSG também, né? Então ele fez uma carreira muito boa como jogador de meio de campo. Jogou na Inter de Milão, né? Jogou no Genoa, jogou no Atlético de Madrid, cara. Ele passou por vários times. No Atlético de Madrid jogou pouco, né? Mas na Inter de Milão e no PSG foi onde ele mais jogou, né? Depois do Barcelona, que é o time que ele fez a base. Então ele jogou bastante tempo aí em alto nível, né? Ele chegou a treinar, ele chegou a jogar na seleção de base do Brasil, mas não se firmou, né? E acabou jogando pela seleção italiana de 2011 a 2018, depois de se naturalizar, tá certo? E aí ele treinou na base o PSG, depois ele foi pro Genoa, não fez um bom trabalho, né? Tá certo? Trazer aqui, ó, rendimento de pontos no Genoa, 30%. Ficou meses no Genoa. Ficou menos de um turno, 10 jogos. Depois ele vai pro Spezia para jogar a primeira divisão, se eu não me engano. 40 jogos, 11 vitórias, 6 empates e 23 derrotas, 32% de aproveitamento, 21, 22. Aí em 22 ele vai pro Bolonha, faz esse trabalho muito bom, né, que alça ele essa possibilidade para Juventus, mas ele acabou não saindo como se esperava da Juventus, né? E tem até uma fala dele aqui que eu acho legal a gente até trazer, até para criar perspectiva para a cabeça do torcedor, né? Minha ideia é jogar ofensivamente, um time compactado e que controla o jogo, com pressão alta e muito movimento com e sem a bola. O Bolonha dele foi isso, literalmente, né? O da Juventus teve mais dificuldades, tá? Quero que o jogador com a bola sempre tenha 3 ou 4 opções dos companheiros mais próximos para ajudar, né? 3 ou 4 opções de passe e 2 companheiros próximos para ajudar. É a tal da triangulação que a gente sempre fala, né? A dificuldade no futebol é muitas vezes fazer as coisas de maneira simples, mas controlar o básico, passar e se desmarcar. Não gosto dos números. Não gosto dos números e de formação porque eles enganam. Você pode ser super ofensivo com o 5-3-2 e defensivo com o 4-3-3, é verdade. Dependendo da qualidade dos jogadores. Tive um jogo recentemente onde os dois laterais acabaram jogando como atacantes. Mas isso não significa que eu não goste de jogadores como Samuel e Chiellini, que ele fala 2 zagueiros, né? Tá dando exemplos italianos ali, porque a galera, o Samuel é argentino, mas jogou na Itália quase a vida toda. Pode ser um 2-7-2, que é o que eu falei aqui. Não, o goleiro conta como um dos 7 jogadores do meio de campo, da faixa central, como eu falei aqui, né? Para mim, o atacante é o primeiro defensor e o goleiro é o primeiro atacante. O goleiro inicia a jogada com os pés e os atacantes são os primeiros a pressionar para recuperar a bola. Então, essa é a visão de jogo do Thiago Motta, tá? É muito no 4-3-3, que é pro beabá que a gente sabe de futebol, 4-3-3, 4-2-3-1, que é o que a gente tá acostumado a ver no Santos, tá? Ele gosta muito disso, mas aproximação e etc. Eu não tive, pelo menos enquanto eu acompanhei o Thiago Motta, não vi tanta variação tática no que tange a sair da linha de 4, a ter 3 jogadores no ataque e tal, tendo uma referência, 2 jogadores na ponta, etc. Então, essa é a visão de jogo dele, que é o que o Santos tem utilizado há bastante tempo, tá? E aí vamos para o terceiro nome, essa informação é do Fulvio Feola, tá? E é com relação ao Eduardo Domingues, técnico do Estudiantes de La Plata. Dos 3 nomes, é o que tem o menor aproveitamento. O Eduardo Domingues tem no momento 43% de aproveitamento no Estudiantes. E nos clubes que ele dirigiu, ele nunca superou os 50% de aproveitamento, tá? A gente tem que trazer a realidade, né? Acho que um técnico de potencial? Acho. Bom, foi um grande jogador, inclusive, né? Jogou no Vélez, jogou no Racing, jogou no Independiente também, time que ele treinou. Jogou no Huracan, se eu não me engano, jogou nos Estados Unidos, jogou em bastantes lugares, né? Mas, ó, só pra você ter ideia. Nesse momento, ele é técnico do Estudiantes de La Plata, tá? Ele tá há bastante tempo, 123 jogos, 54 vitórias, 39 empates e 30 derrotas. Marcou 173 gols, sofreu 112. Ele tem uma defesa mais consolidada, tá? Ele tem uma média de gols inferior a 1 gol por partida. Então ele marcou mais de 1 gol por partida, em 123 jogos ele marcou 173 e sofreu 112. Mas o aproveitamento dele é 43,9%, tá bom? O time anterior dele foi o Independiente, onde ele ficou apenas 6 meses, 29 jogos, 10 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 34,5%. O Colón
que ele tira da fila. O Colón nunca tinha sido campeão, se eu não me engano, e foi campeão com o Eduardo Domingues, tá? O aproveitamento dele no Colón, que é um time pequeno da Argentina, foi de 48,2%. E assim, os outros clubes. Ele treinou no Nacional, poucos jogos também, 2 meses, 25% de aproveitamento, né? 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Treinou o Colón anteriormente também, em 2017 a final de 2018, com 40% de aproveitamento, tá? Então ele tem 2 passagens no Colón, a segunda foi a do título. E treinou o Huracan, que foi o primeiro clube que ele treinou, tá certo? Que é o time que ele encerrou a carreira, depois ele assume o Huracan como treinador, 34,6% de aproveitamento. Então, desses 3 técnicos, o Eduardo Domingues é o que tem o menor aproveitamento. E ele também é um adepto do 4-3-3, tá bom? Então a gente tem que deixar isso muito claro. São nomes sendo falados, a gente falou muito de Crespo, a gente falou de Heinz, a gente falou de Matias Almeida, falamos de técnicos aqui no Brasil, Dorival Júnior, etc. E sejamos justos, o técnico que mais tem variações táticas, né, no que tange a planilha, 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, 4-3-1-2, 4-1-3-2, é o Ramon Dias, tá bom? O Ramon Dias é o que mais oferece variação tática. Isso é sinônimo de sucesso? Não necessariamente. Você pode ter um time de sucesso no 4-3-3 e funcionar muito bem, como o caso do Thiago Motta no Bolonha. Tá certo? Que ele terminou, se eu não me engano, a Liga Italiana na 4ª posição na temporada passada. Mas o que o torcedor do Santos tem reclamado é a falta de variação tática. E pelo menos no Ramon Dias a gente encontra essa variação tática. Quer dizer que ele é o nome ideal, que é o técnico que eu queria e gostaria? Não, só tô dizendo que desses nomes, dos 3, ele é o que mais oferece variações táticas. Então talvez nesse arranjo ele consiga entregar alguma coisa. E a gente tem que ser justo também. O Ramon Dias, ele tem críticas por parte do torcedor do Corinthians por causa muito das Copas, né? O Pepe até fala, né? O Ramon Dias, ele enfiou no rabo a possibilidade de ir para a final da Sul-Americana, quando eliminado pelo Racing, né? Porque o Corinthians jogava melhor na Argentina e acabou derrotado. Depois aqui em São Paulo vai muito mal e acaba eliminado na semifinal. A Copa do Brasil é a mesma coisa. Aí ele faz uma arrancada espetacular no Brasileiro, ele consegue 10 vitórias seguidas, leva o time que estava na zona de rebaixamento para a pré-Libertadores, e se tivessem mais rodadas, todo mundo falou que possivelmente o Corinthians lutaria pelo título, e estava nesse arranque mesmo. Estava passando o carro em todo mundo. Começa o ano de 2025 muito bem, apesar das oscilações do time, o time continuou fazendo um começo estadual muito bom, faz a melhor campanha estadual, acaba campeão paulista, em cima do Palmeiras, que é muito difícil de ser derrotado, mas sofre muito na Libertadores, né? Na pré-Libertadores acaba eliminado e começa muito mal, com derrota também a Copa Sul-Americana. E aí o que acaba tendo a saída mesmo do Ramon Dias é a fala do Memphis depois da derrota para o Fluminense, o Memphis reclamando publicamente do trabalho do treinador de ser deslocado para uma função que ele não quer fazer. O Corinthians acaba mandando o Ramon Dias embora, tá? Então esse é o histórico. Também problemas na defesa, que são muito apontados aqui, até por causa da dificuldade dos zagueiros do Corinthians. O André Ramalho no passado estava muito bem, esse ano foi muito mal. O Félix Torres não conseguiu se mostrar um bom zagueiro no Corinthians. Tanto que o zagueiro mais consistente do Corinthians é um cara que a gente nunca teve brilho nos olhos formado no próprio Santos, que é o Gustavo Henrique, né? A gente sempre achou o Lucas Veríssimo mais zagueiro que o Gustavo Henrique. E o Gustavo Henrique era o cara que estava sendo o melhor zagueiro da defesa do Corinthians, né? O Tchoca, que era uma revelação, também parou de jogar. Então tem isso. Mas o Ramon também utilizou alguns jovens jogadores do Corinthians também. Então a gente também tem prós e contras em cada um. Eu ficaria na dúvida entre ele e o Thiago Motta. Só que o Thiago Motta, nesse momento, eu acho que é muito mais aposta do que realidade. O Ramon Dias, ele tem uma carreira mais consolidada. Ele trabalha junto com o filho, né? Ele tem 65 anos e tem diversos títulos na carreira. O Thiago Motta, ele ainda não foi campeão de nada, até porque ele tem pouco tempo de trabalho, tem só 42 anos. Eu acho que tem um futuro até brilhante pela frente. Eu acho que ele tem muito futuro mesmo no futebol. Eu acho que ele vai ser um técnico de primeiro escalão. Mas é uma aposta. Pode dar certo? Pode. Mas e se ele vem e não consegue encaixar o time? Pode acontecer até com o Ramon Dias, né? Tudo na final, tudo no futebol acaba sendo uma grande aposta. Só que a gente tá num momento que o erro tem que ser o menor possível. Nesse momento, eu entendo que o Ramon Dias é uma opção mais viável, talvez mais barata e talvez mais segura. É o que eu entendo desse momento.
Mas o Thiago Motta eu não descartaria, não. Eu acho que é uma possibilidade legal, eu acho que é um técnico com muito potencial. Só que a gente tem paciência para um técnico com muito potencial poder trabalhar? É diferente do Pedro Caixinha, né? Que o Pedro Caixinha tem muitos anos de carreira, tem oscilações estrondosas. O Thiago Motta ele vem de uma crescente, né? Ele teve começo mais difícil e tal, e conseguiu manter um nível até razoavelmente bom aí na faixa de 55% de aproveitamento. O Ramon tem o último trabalho com 59,7%, né? 60%. E o Eduardo Domingues ele já está bem abaixo, na faixa dos 45%, o que é um negócio bem preocupante, dado o nosso momento como Santos Futebol Clube, tá bom? Eu sei que é um vídeo mais extenso, mas eu falei de 3 treinadores aqui e eu queria saber a sua opinião, tá? Qual desses 3? Porque são os técnicos sendo falados agora. Não adianta a gente falar, pô, eu quero o Crespo, eu também quero, né? Mas não são os técnicos que estão sendo falados agora. Se mudar, a gente vem e fala, como foi o Tata Martino, que teve uma oferta e pelo jeito foi recusada, não se falou mais. Aí eu fiz um vídeo explicando como o time do Tata Martino gosta de jogar, também no 4-3-3. Aí eu trouxe aqui, né? A gente falou do Sampaoli, a gente já falou de outros. Mas no momento são esses 3 treinadores. Então, dentro desses 3, qual você prefere? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos. Vai lá no Futirinhas, assista o Fute GG e tamo junto. Até a próxima, valeu.